Olá pessoal, tudo bem? Uma dúvida que a gente sempre recebe é onde um médico recém-formado pode trabalhar. Normalmente, a associação é meio óbvia. O médico sempre pensa assim, não, eu me formei, ou eu entro na residência, ou eu vou dar plantão. Então, isso está incutido na cabeça de todo mundo, né? Quer dizer, ou eu vou entrar na residência, ou a minha outra alternativa é dar plantões. E muita gente não se acha preparado para dar plantões, né? Então, realmente, o plantão ele é a primeira possibilidade de trabalho de quem é recém-formado. Quais são as vantagens para dar o plantão? Uma, você pode trabalhar em diversas áreas, né, diversas regiões do país. Então, assim, você encontrar um plantão não é muito difícil. É claro que no início você vai encontrar os plantões que são mais complicados e depois isso vai melhorando, né? À medida que você vai fazendo uma rede de relacionamento, isso vai facilitando para você. E também você consegue um bom ganho financeiro. Quer dizer, em geral, um plantão de 12 horas paga mais ou menos R$ 1.200 na média em São Paulo. Então, é um bom ganho. Você pode, evidentemente, fazer vários plantões durante o mês e você vai ter um bom ganho financeiro nesse primeiro momento. E tem a questão do aprendizado, né? Você vai estar no campo de batalha, então você vai começar a ter um aprendizado de atender várias vezes as mesmas pessoas, os mesmos problemas, as mesmas pessoas não, mas os mesmos problemas e problemas de complexidade diferente. Então isso torna também um aprendizado, uma extensão do que você aprendeu durante a sua faculdade. Quais são as desvantagens de fazer o plantão? A primeira eu já falei, talvez você não esteja muito preparado para dar o plantão. Muitas vezes a gente faz o nosso curso focado na nossa residência. Então, eu quero fazer ginecologia e obstetrícia. Então, a pessoa ela acaba fazendo vários estágios na ginecologia e obstetrícia e acaba esquecendo as outras áreas. E muitas vezes, para um plantão, você vai precisar dessas outras áreas. Então, a questão de estar preparado ou não, a gente já falou sobre isso. Aqui embaixo tem o link do nosso outro vídeo que a gente fala especificamente sobre plantões. Mas lembrar que para você estar bem preparado, se você não se acha bem preparado com o conteúdo que você teve na faculdade, você pode fazer alguns cursos para se preparar um pouquinho melhor. O ACLS, que é o Advanced Cardiac Life Support, o ATLS, que é o de trauma. Então eu acho que esses dois são muito importantes se você vai fazer algum plantão, tá? Outra desvantagem, estudos. Se você está pensando em fazer o plantão para fazer um pouco de pé de meia, fazer o teu dinheiro para você entrar na residência, você vai ter que mesclar um pouquinho, porque o plantão é uma coisa que consome, né? Você pode estar fazendo plantão e atendendo dezenas de pacientes durante aquelas 12 horas, e quando você chega em casa, talvez você não tenha tanta energia para você poder estudar, para você poder ter uma rotina de estudos. Então, isso pode ser um grande problema. A rotina, como eu falei, então, é uma rotina bastante exigente, né? E os procedimentos é uma desvantagem, né? Às vezes você vai atender pacientes com uma complexidade maior, que você não vai estar muito apto para fazer determinados procedimentos, ou que você não gosta de atender determinados pacientes, né? Então isso é um problema, isso pode acontecer, mas o plantão é uma boa porta de entrada para o mercado. Mas não é a única. Então a gente tem outras opções aqui para o médico recém-formado. A outra opção, uma outra opção, é a unidade básica de saúde. Então, se você tem aquele perfil que você não gosta tanto de emergência, que você não gosta tanto de toda aquela cena clássica de emergência, uma opção seria você fazer atendimento em postos de saúde, em unidades básicas de saúde, né? Então, existem três maneiras que você pode ingressar numa unidade básica de saúde. Você pode entrar através de um contato, primeiro aqui vou falar sobre o governo federal, então periodicamente existem editais para que a pessoa entre no Mais Médicos, né? E aí tem um programa de 3 anos e algumas boas vantagens, eu vou falar sobre isso daqui a pouco.
As prefeituras, elas podem fazer concursos, né? Então, assim, você pode olhar na região que você está, que prefeitura está fazendo concursos, e aí você pode ingressar através de concursos. Aí existe uma vantagem também, porque você pode fazer esse concurso, inclusive, antes de você se formar. Então, como estudante do último ano, você pode fazer esse concurso, e caso eles te chamem antes de você se formar, você pode pedir para ficar mais para trás na fila, né? Então existe essa possibilidade também. E a outra possibilidade é você entrar em contato direto com a prefeitura. Às vezes não há possibilidade de concurso, por uma questão legislativa, não há esse concurso aberto, mas há uma vaga. O médico teve que se licenciar, ele se aposentou, enfim, e há uma vaga para aquele lugar. E aí você pode, entrando em contato direto, fazer essa ponte e atender nesse lugar, né? Então, essas três formas, elas são diferentes um pouco a questão salarial, a questão de benefícios, né? Do governo federal, você tem, então, você pode ter um dia livre, que você vai usar para estudos, né? Você pode fazer uma pós-graduação, que a maioria é ensino à distância, e no final desses 3 anos você sai com o título de residência em medicina da família. Então existem algumas vantagens, os salários mais ou menos em torno de 11.200. Outras vantagens, então, é uma boa remuneração e a carga horária baixa. Então você consegue, então, ter um bom ganho e uma carga horária não tão forte assim se você vai viver só de plantões de 12 horas, né? As desvantagens, você precisa estar disponível, né? Você tem que estar naquele horário predeterminado disponível. A região talvez não seja a região que você queira atender, talvez na região que você queira não tenha lugar, tem lugar em outras regiões, isso pode ser um problema. E também você vai estar diante de pacientes que você não sabe quem são. Então talvez você tenha ali que atender crianças, gestantes, coisas que você não gostaria de atender num primeiro momento, mas isso faz parte do atendimento. Então essa seria a segunda opção para um médico recém-formado. A terceira opção são as Forças Armadas. Talvez vocês se lembrem lá no final da faculdade, quando o Exército vai nas salas e faz uma palestra para as pessoas do último ano, dizendo de como é o trabalho nas Forças Armadas, né? Realmente existem algumas boas vantagens de trabalho nas Forças Armadas. Existe uma estabilidade financeira, é um valor que você tem que é compatível com o mercado, talvez um pouquinho menos, mas na média ele é compatível com o mercado para você trabalhar por 20 horas semanais. Então você tem uma rotina muitas vezes tranquila, muitas vezes você está atendendo só as pessoas ali do entorno das Forças Armadas, você está no Exército, você vai atender as pessoas do Exército, os familiares também, mas em geral é uma rotina tranquila. Você pode ter um segundo turno de trabalho, você vai atender geralmente um turno só, um período só do dia, e você pode trabalhar no segundo período ou você pode estudar nesse segundo período, depende da sua necessidade financeira, né? E uma grande vantagem que eu acho é sobre a questão da residência. Então, se você está nas Forças Armadas e você passou no concurso de residência, você foi chamado no concurso de residência, a instituição é obrigada a guardar aquela vaga para você por 1 ano. Então você faz aquele período, você pode usar esse período para você ter um ganho maior financeiro aqui nas Forças Armadas e fora das Forças Armadas, você pode encontrar um outro plantão ou alguma outra coisa para você atender. E você tem a tua vaga de residente reservada ali, né? Então, isso é uma grande vantagem que eu acho. Quais são os problemas das Forças Armadas? Primeiro, existe um preparatório. Você vai precisar fazer um curso preparatório de algumas semanas do padrão das Forças Armadas. Existe uma hierarquia, isso pode ser bom para algumas pessoas e pode ser ruim para outras pessoas, mas existe essa hierarquia ali dentro, então você precisa seguir essa hierarquia. Como eu falei, é a mesma coisa, você vai atender diversos tipos de pacientes, então talvez não seja ali o que você
sonha em atender só aquele grupo específico de pacientes, mas faz parte do quadro, né? E também uma outra possibilidade é que às vezes não existe vaga para a sua região. Talvez você tenha que ir para uma outra região no estado ou fora do estado também. Então essas seriam as desvantagens de um trabalho nas Forças Armadas. Na verdade, o trabalho aqui das Forças Armadas, você pode ficar mais de um ano, você pode ficar até 8 anos nas Forças Armadas a partir desse momento que você ingressa, tá? Uma outra opção, a opção clássica, né? O consultório. Então você pode montar um consultório no momento que você achar necessidade. Você pode montar esse consultório saindo da residência, um período depois da tua residência, mas você pode montar também assim que você saia da faculdade. Então, as vantagens, você vai fazer a tua carga horária, você pode atender, né, o período que você achar interessante para você. Você tem um potencial ganho de remuneração aqui, claro, quanto mais você trabalhar, maior vai ser o teu ganho, se você tiver uma agenda cheia, né? E você pode dividir os gastos com outras pessoas, né? Você não precisa montar teu consultório sozinho. Você pode chamar uma ou duas pessoas e alugar uma sala. Você pode já entrar numa clínica já montada. Existem também as clínicas populares, né, que estão pelo Brasil inteiro, que você pode fazer esse atendimento também. As desvantagens, a primeira que eu vejo é a questão do momento, né? Talvez não seja um momento que você consiga angariar tantos pacientes assim, né, no início de carreira. Normalmente o paciente vai procurar alguém que já tenha alguma experiência profissional, digamos, alguma especialidade, algumas coisas assim, né? Mas existem várias opções. Os gastos, né? Então você vai ter gastos para montar o teu consultório, você vai ter gastos com pessoal, com secretária, com equipe de limpeza, gastos com o imóvel, gastos com equipamentos. Então você tem esses gastos, né? E você vai ter que saber sobre gestão. Então você vai ter que saber, vai ter que ter algum conhecimento sobre gestão de pessoas, gestão financeira, para que o teu negócio vá para frente. Então existe essa possibilidade também do consultório a qualquer momento. E uma outra opção aqui, por fim, seria a questão da medicina do trabalho. Também é uma opção para quem está entrando no mercado de trabalho. Muitas vezes as pessoas acham, mas medicina do trabalho eu tenho que ser médico do trabalho. Existem certas prerrogativas que só o médico do trabalho pode fazer, sim. Mas o atendimento em empresas, a pessoa não precisa ter o título de médico do trabalho. Então ela pode procurar, por exemplo, uma empresa que faz a medicina do trabalho, né, mandar um currículo, se apresentar, e ela pode começar a fazer atendimentos por essa empresa nas empresas que são contratadas, né? Então, uma das vantagens aqui, a rotina é tranquila, né? Você tende a não atender pacientes com uma grande gravidade. A tendência é você atender ali pacientes só daquela tua empresa, né? Você pode fazer o teu horário, né? Você pode atender 2, 3 horas por dia só, se você quiser. Então, talvez você possa fazer um trabalho, uma carga horária menor, só para você se manter até você conseguir entrar na tua residência, né? Os horários, então, eles são bastante flexíveis. Agora, às vezes você pode atender de manhã, ou atender de tarde, ou à noite. Você pode fazer isso, dependendo da empresa, né? E claro que o teu ganho vai ser proporcional. Quanto mais você trabalhar, maior vai ser o teu ganho, né? Mas você tem geralmente um ganho fixo ali por hora. A empresa te contrata por hora. Então, cada hora do teu trabalho vai valer tanto. Isso, claro, variável de acordo com a empresa, de acordo com a região que a gente vai estar. Mas é uma boa opção também de trabalho. Quais seriam as desvantagens? Os ganhos são limitados. Você não é um especialista em medicina do trabalho, então muitos dos atendimentos e das situações você não vai poder fazer, então você só vai ter aquele ganho por hora que você já sabe, né? E você vai ter muitas situações burocráticas, né? O exame admissional, o exame demissional, o exame periódico, que tornam o serviço um pouquinho burocrático. Mas é uma boa opção se você tem lá aquele receio que a gente falou no início do vídeo, né? Sobre a questão de um plantão, por exemplo, né? Então, é uma boa opção
também. Qual é a importância disso tudo? A importância de tudo é você manter um foco. Você precisa ter um foco e pensar a longo prazo. Então, muitas vezes a gente vê colegas que eles saem da faculdade, precisam daquele dinheiro, precisam por alguns compromissos financeiros, e ele entra aqui num plantão, no medicina do trabalho, seja lá onde for, e ele começa a ganhar dinheiro, ele começa a entrar o dinheiro que não entrava durante a faculdade. E aquela pessoa que tinha o objetivo de fazer uma residência, uma especialização para ser um médico especialista em determinado tema, ele acaba esquecendo disso, né? Se auto-sabotando. Então ele acaba fazendo um plantão aqui, mais um plantão ali, e aí pega um trabalho aqui, pega um emprego ali, e acaba que ele não tem tempo para estudar, e acaba que ele começa a ter muitas contas, e começa a aumentar a necessidade financeira dele, e acaba que ele não pode mais entrar no serviço de residência porque tem muitos compromissos financeiros, né? Então, a dica aqui é sempre você manter teu foco, fazer um planejamento. Quanto eu preciso ganhar para eu me manter, para eu honrar com meus compromissos, para eu poder entrar num programa de residência por 2, 3, 4 anos? Então, eu preciso de tanto. Então, esse é teu objetivo. Então, cumpra esse teu objetivo e não olhe para os lados, sabe? Cumpra esse teu objetivo e fique nesses objetivos, porque teu objetivo maior não é você ficar dando plantão a vida toda, ou não é você ficar trabalhando na medicina do trabalho se você não tem essa aspiração. Então, procure seguir o teu objetivo, porque lá na frente vai compensar bastante isso, né? Essa troca vai compensar bastante.